essa é a última palestra desse ciclo de participação do Senado na Semana Universitária, e esse ciclo foi chamado O Senado e os Novos Desafios na Pesquisa Legislativa e Orçamentária, e está no âmbito desse projeto que estamos construindo com a Universidade de Brasília, LabLegis, Laboratório de Estudos Legislativos e Orçamentários, que neste momento vem sendo protagonizado pelo Instituto de Ciência Política, IPOL, e pelo Centro de Estudos Avançados em Gestão Pública, o SEAG. Nós tivemos ontem, às 8h30, a palestra da nossa consultora-geral de orçamento, Ana Cláudia Borges, com o processo decisório em orçamento público. Quem guarda, quem gasta, quem decide. Às 10h30, tivemos a palestra do nosso colega Orlando Cavalcante Neto, consultor de orçamento, que está conosco aqui nesse momento, abrindo o orçamento federal à pesquisa, e ele mostrou então o Siga Brasil com os painéis do cidadão, painéis de emendas e painéis de especialista. Acabamos de ter, minutos atrás, a palestra dos nossos colegas João Alberto Lima e Lauro César Araújo, analistas do Prodasem, que desenvolveram esse conceito chamado legimática, legística e informação legislativa e jurídica. E agora, Rita Santos, consultora de orçamento, e eu, Luiz Tostes, nós vamos falar de um modelo teórico que nós estamos desenvolvendo, chamado Gestão Sistêmica Consciente, acoplar esse modelo a uma teoria já existente, chamada Pensamento Sistêmico, e aplicar esse acoplamento num estudo de caso real, como exemplo de uma aplicação genérica à política pública. Eu quero aproveitar a oportunidade, não poderia iniciar o principal da palestra sem fazer isso. Eu quero agradecer naturalmente a presença de vocês. Quero agradecer ao IPOL e ao SEAG, a Universidade de Brasília, em especial a professora Graziella, que acaba de chegar, que fez esse evento acontecer e nos acolhe com competência e com generosidade e simpatia. Agradeço ao professor Paulo Calmon, com quem nós vimos desenhando esse projeto desde o ano passado, e ele começa a ganhar materialidade, começa a ganhar concretude, com um grande potencial pela frente. Agradeço aos professores Aninho, Terry e o pesquisador Renaud, que estiveram conosco em alguma etapa do processo. No Senado, eu faço um agradecimento institucional, naturalmente, nós estamos representando essa instituição, aos nossos palestrantes, Ana Cláudia, Orlando, João Lima, Lauro, Rita e eu, como representantes aqui dessa... eu acho que vai precisar baixar um pouquinho aqui na frente. Pode ser, pode ser. Tá, melhor. Então, nosso objetivo aqui, ficou bom agora. Nosso objetivo, então, é aquele que eu mencionei, apresentar o acoplamento disso que nós chamamos da GSC, a Gestão Sistêmica Consciente, ao pensamento sistêmico, e aplicá-lo ao estudo de política pública com a demonstração de um caso específico no programa Minha Casa Minha Vida. Bom, nós vamos ter uma contextualização inicial, vamos mostrar esses dois arcabouços teóricos aqui, fazer o acoplamento de ambos e fazer a aplicação na política pública. E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte: o que vocês veem nessa cena aqui? E nessa? Certo? E nessa? Já começa a ficar mais fácil ver governo, né? E nessa? O que me dizem disso? Então, eu pergunto a vocês, são cenas que não tem nenhuma relação real com elas, mas eu pergunto a vocês, o que há em comum nessas cenas? O que a gente viu que poderia ser um traço comum a todas essas situações? A ineficiência, né?
Ineficiência. Acesso e segurança. Desculpe? Acesso e segurança. Acesso e segurança. Em todas as cenas houve uma intervenção, né? E essa intervenção, pelo que a gente vê nas imagens, produziu um efeito. Este efeito, pelo que a gente pode analisar aqui friamente, só pela imagem, é o efeito desejado pela intervenção? Parece que não, né? Então isso nos leva a um conceito que eu aprendi muito recentemente, que é o conceito de iatrogenia, né? Que vem da área da saúde. Iatro significa curador, geno, que produz, que gera. E a definição formal de iatrogenia é afecção decorrente da intervenção do médico ou dos seus auxiliares, certa ou errada, justificada ou não, resultando em consequências prejudiciais à saúde do paciente. Se a gente levar isso para um nível de abstração maior, fazendo uma generalização, a gente diria que iatrogenia é um malefício provocado por uma ação bem intencionada. E esse malefício pode ser provocado por negligência, imperícia, imprudência, por excesso de intervenção, né? E o Nassim Taleb fala abordagens, entre aspas, simples ou reducionistas para questões complexas necessariamente levam a iatrogenias, né? Então, nós começamos a entrar agora, a apontar o nosso radar para a questão da política pública, que é necessariamente uma intervenção. Então, vamos falar agora um pouquinho de pensamento sistêmico. E a gente parte dessas premissas. A sociedade é um sistema, o governo é um sistema, organizações e políticas públicas são sistemas em si mesmos. O sistema, portanto, é um conjunto de elementos ou partes coerentemente organizadas, interconectadas, em um padrão ou estrutura que produz um característico conjunto de comportamentos, frequentemente classificado como função ou propósito. Observem que essas palavras em azul estão destacadas porque são palavras que são usadas por nós no arcabouço da gestão sistêmica consciente, e vocês vão ver que tem uma relação muito próxima entre as duas teorias, né? O pensamento sistêmico, portanto, é a habilidade de entender essas conexões de forma a atingir um propósito desejado. E numa outra definição, é a arte e ciência de produzir inferências confiáveis sobre o comportamento do sistema observado, ao desenvolver crescente compreensão sobre a estrutura subjacente ao sistema. O Karim Shishakli, com quem estivemos ontem, inclusive ele está dando um curso aqui em Brasília, eu vou encontrá-lo em São Paulo a partir de amanhã, é um dos nossos professores de pensamento sistêmico. Ele diz, pensamento sistêmico é ver um sistema como um todo, focando nas relações causais ao longo do tempo, particularmente as relações de retroalimentação, os feedback, incluindo possíveis efeitos retardados. A gente vai mostrar isso na teoria e na aplicação do Minha Casa Minha Vida. E na nossa síntese aqui, a gente diz que o pensamento sistêmico é um olhar dinâmico e multinível. Por que dinâmico e por que multinível? A gente precisa desenvolver a competência de fazer um zoom in e um zoom out, né? De olhar a parte sem perder de vista o todo, olhar o todo sem perder de vista a parte. Precisamos ter a competência de olhar fragmento e conjunto, texto e contexto. Aliás, acabamos de assistir a uma palestra do João Lima, onde ele fala precisamente disso, de texto e contexto. Não olhar apenas para os objetos, mas principalmente para as relações entre esses objetos, pelos sistemas encadeados, sistemas dentro de sistemas, tanto para dentro quanto para fora, numa hierarquia de ordens de complexidade. Então, é importante a gente desenvolver esse olhar, especialmente como gestores apoiando a definição de políticas públicas. É importantíssimo a gente distinguir a identidade do seu ambiente, né? Estabelecer bem o escopo, a fronteira do sistema que estamos desenvolvendo, avaliando ou intervindo nele. É preciso, fundamentalmente, considerar as relações internas ao sistema e as relações desse sistema com o ambiente que o abriga, as relações externas a ele. Bom,
A teoria do pensamento sistêmico, ela usa essa estrutura dos arquétipos. E arquétipo, na sua origem, significa princípio, é um tipo principal, né? O Peter Senge fala, é o primeiro da sua espécie ou é o primeiro modelo, imagem de alguma coisa, antigas impressões sobre algo, né? É um termo e um conceito muito usado na psicologia, na mitologia, na filosofia e, no nosso caso aqui, a gente vai apropriar no pensamento e nas dinâmicas sistêmicas. Bom, arquétipos sistêmicos, portanto, são instrumentos. O Peter Senge chama ferramentas, veículos para esclarecimento e teste de modelos mentais, para a identificação ou definição de hipóteses críveis e coerentes sobre forças sistêmicas que nos permitem lidar com um grande número de variáveis sem nos perdermos, né? É para isso que servem os arquétipos sistêmicos. E aqui eu não pretendo que vocês leiam isso, eu trouxe só para mostrar o conjunto, né? O Peter Senge e os seus colegas no MIT no início da década de 90 definiu 8 arquétipos sistêmicos genéricos e depois essa mesma equipe acabou definindo mais 2 e todos eles estão baseados em ciclos virtuosos ou viciosos e ciclos ou processos de equilíbrio, esses loopings de feedback que a gente vai explorar agora. Então, o primeiro deles, esses ciclos de retroalimentação, é assim: a variável A influencia a variável B, que por sua vez influencia a variável A no mesmo sentido, né? Então a gente tem aqui um feedback de reforço, né? Então, é isso que eu acabo de falar. Nestes casos, né, onde essa dinâmica se dá, a gente tem um crescimento exponencial ou um decrescimento exponencial. No limite, isso leva à ruptura do sistema, ao colapso do sistema, e isso provoca um efeito virtuoso se é desejável e vicioso se é indesejável, né? Então, as curvas padrão são essas curvas exponenciais, né, de crescimento ou decrescimento. Em contraponto, a gente tem o loop em que A altera B e B altera A no sentido inverso a que A alterou B. E a gente tem, então, um feedback de equilíbrio, a gente tem uma regulação. Exemplo típico, o ar-condicionado. A gente coloca ele numa temperatura, 23 graus, por exemplo, a temperatura subiu, chegou a 23 e pouquinho, ele dispara, aí abaixa a temperatura, passou de um pouquinho de 23 para 22,5, 22, ele desliga e ele fica oscilando em torno deste ponto de equilíbrio. Ou o nosso corpo humano, a gente se aquece, a gente sua e o corpo perde calor e mantém a nossa temperatura intracorporal em torno dos 36,5. Então, tipicamente, um feedback de equilíbrio. Então, A afeta B, que afeta A no sentido oposto, produz crescimento ou decrescimento, não mais exponencial, mas assintótico. Ele vai para um determinado nível e fica oscilando em torno daquele nível, tende à estabilidade, ao equilíbrio e ao ajuste do sistema. No limite, nas situações mais drásticas, pode levar à estagnação do sistema, se ele não tiver recurso para se arejar, né? É esse mecanismo que proporciona a adaptação interna do sistema a mudanças externas. Toda vez que o ambiente introduz uma perturbação, o sistema reage, se adapta de forma a manter a sua integridade. Então, as curvas padrão são essas, né? Começa crescendo e tal, mas um vai regulando o outro até que chega em torno daquele padrão estabelecido. Isso é válido tanto para o crescimento quanto para o decrescimento. E aqui eu vou então agora explorar uma cena que é familiar a nós, porque isso é próximo ali do Senado, e vou fazer uma demonstração de como interpretá-la por meio do uso desses arquétipos. Então, observe o seguinte: aqui tem a entrada de um estacionamento e alguém, muito sensatamente, percebeu que toda vez que saía um carro daqui, havia carros estacionados nesta faixa aqui,
isso era difícil para o motorista que estava saindo. Então, o que ele determinou que fosse pintado esse chão aqui com um padrão internacionalmente reconhecido, de tal maneira que os motoristas não parassem ali. Esse padrão não foi suficiente e a gente precisou adicionar um outro artefato ali, colocou uma porção de cavaletes fisicamente obstaculizando o estacionamento aqui, né? Ocorre que o que o sistema fez? Qual foi a dinâmica criada por isso? As pessoas passaram a estacionar por fora do cavalete, né? Ou seja, literalmente no meio da rua, provocando uma situação mais grave do que a situação que existia, né? Então, vamos fazer uma interpretação disso usando um arquétipo de sistema, né? O nome dele, tal como definido na literatura, é Fix That Fail. Eu estou apelidando ele de tiro no pé, né? Então, a gente tem um sintoma, oferece ou providencia uma solução rápida para esse sintoma que, aparentemente, aplaca o sintoma, né? Ele não era para parar ali, ninguém parou ali, é verdade. Tá, você olha lá, está vazio aquele lugar que não era para parar, ninguém parou, né? Ocorre que... Então, isso, portanto, é uma situação de equilíbrio, né? Eu tenho um sintoma, eu providencio a solução, essa solução, ela diminui o sintoma, né? Então, é um loop de equilíbrio. Ocorre que, no médio prazo, isso aqui é uma convenção de delay, né? de atraso da ação, ele provoca uma consequência indesejável e essa consequência indesejável agrava o sintoma. Então, esse é um caso típico daquela cena, né? A solução rápida corrigiu o sintoma, mas ela agravou o problema original que se pretendia corrigir. Agora, a gente vai ver uma outra cena, que também é nas proximidades ali do nosso trabalho. É um estacionamento grande e a primeira vaga desse estacionamento foi corretamente destinada a visitantes ou servidores portadores de necessidades físicas especiais. Nada mais correto. Então, a gente foi lá e pintou a vaga com um símbolo que é internacionalmente reconhecido para essa situação, tá certo? Mas a gente não para aí, a gente providencia um cone para colocar na vaga, né? E observe o detalhe, não é um cone qualquer, é um cone que foi especialmente preparado para isso, porque é um cone com o mesmo símbolo do portador de necessidade física especial. Ô Henrique, bem-vindo, por favor. Tudo bem? Henrique é colega nosso do Senado. Bem-vindo, Henrique. Então, observe que é um cone, inclusive, que, em tese, não pode nem ser usado em outro lugar, porque ele é um cone que foi preparado para ser colocado nesta vaga, né? Mas a gente não para ainda aí, a gente coloca um cavalete por cima do cone, né? Então, se o portador de necessidade física especial chegar nessa vaga nesse momento, ele tem duas possibilidades. Ou ele opera um milagre, sai do carro, remove os obstáculos do espaço que foi criado e destinado para ele, ou ele dá marcha ré, buzina, chama o vigilante, espera alguém passar, pede, ô amigo, dá para tirar ali que eu quero estacionar na vaga que foi feita para mim, né? Então, isso é uma outra situação muito peculiar, né? Então, nós estamos aqui falando de política pública, né? Então, vamos migrando esses conceitos para esse ambiente de política pública. Então, vamos agora usar um outro arquétipo que é muito próprio para interpretar essa situação. O nome dele é Shifting the Burden e a gente está traduzindo como transferindo o fardo. Esse transferindo o fardo, às vezes é transferindo o fardo para outra pessoa, às vezes, no caso de política pública, é às vezes transferindo o fardo para o próprio interventor, o governo, né? Ele cria um problema para si mesmo, né? Então, vamos ver lá. Tem um sintoma, tem uma solução paliativa. Essa solução paliativa aplaca o sintoma e a gente poderia atacar esse mesmo sintoma com uma solução definitiva e não uma paliativa, que também aplacaria o sintoma, né? Então, aqui a gente tem dois loops de equilíbrio, como é que chama? É loop mesmo, laços, né? Ocorre que quando a gente adota a solução paliativa, a gente gera uma consequência indesejável, que aí sim é o grande diferencial desse aqui. Ela compromete a
realização da solução definitiva no médio prazo. E ao fazer isso, ela agrava o sintoma, né? Então, no caso de política pública, por exemplo, e a Rita vai falar disso na segunda parte da palestra, ela vai demonstrar situações em que a adoção de uma solução temporária consome recursos públicos que poderiam estar aplicados na solução definitiva, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente agrava o sintoma, aí mais a gente aplica a solução paliativa e mais a gente consome recurso, ou seja, o sistema ele vai aplacando o sintoma, mas ele vai se deslocando para uma situação de maior gravidade, né? Bom, então esse é um loop de reforço, esse de fora aqui, né? Porque ele está reforçando lá assim, quanto mais eu faço isso, mais eu agravo lá. Então é um loop de reforço. Bom, a comparação entre os dois, eu já falei um pouco disso, é a preferência por soluções temporárias sobre as definitivas. Elas provocam alívio temporário no curto prazo, mas provocam consequências indesejáveis no médio e longo prazo, né? E provocam esse comportamento oscilatório que eu mencionei, deslocando o sistema para uma solução, um quadro mais difícil ainda. E a diferença é que no shifting the burden, eu mencionei isso, a consequência indesejável reduz a capacidade de adoção da solução definitiva, né? E provoca uma dependência crescente para a solução temporária. Caso típico, vício, né? Qualquer vício. Então, eu tenho uma síndrome de abstinência, eu recorro àquela mesma droga que me viciou, eu aplaco a minha crise, só que eu aprofundo o meu vício, né? Então, esse é um caso típico. Bom, o último arquétipo que eu quero mostrar ainda aqui na teoria é esse, que está ilustrado na literatura, inclusive, sobre a adoção desse teclado que a gente chama de teclado QWERTY, né? Nas décadas de 30, 40, 50, de 1800, né, do século XIX, houve tentativas de se criar máquinas de escrever, né? Artefatos que facilitassem a escrita e havia muitos problemas que o teclado embaraçava, as teclas embaraçavam, né? Então, esse sujeito, Christopher Scholz, ele desenvolveu este teclado, que era um teclado contraintuitivo, ou seja, ele dificultava o ato de teclar. E por que ele dificultava? Ele reduzia a velocidade de digitação, né, de teclagem, e aí não embaraçava as teclas, né? As teclas propriamente ditas, né? Essa partezinha aqui, o carimbinho lá, né? E aí ele fez isso teve um relativo sucesso, ele vendeu essa patente para a Remington, que era produtora de armas à época, e ela disseminou isso no mundo. Depois disso, em 1930 já, esse cara, August Dvorak, desenvolveu um teclado que é muito mais intuitivo para a língua inglesa, ele propiciaria um digitar muito mais fácil do que esse do teclado QWERTY, mas ele não conseguiu emplacar, né? E mais recentemente agora, no nosso tempo, né, esse teclado foi desenvolvido também com o advento dos tablets e dos celulares para digitação com os polegares e, até onde se tem notícia, não conseguiu emplacar também, né? Então, como é que isso é representado na literatura? Foi criado, então, esse teclado QWERTY. Há um desejo, então, de desenvolver essa competência no QWERTY, desenvolve-se essa habilidade, e quanto mais a gente desenvolve essa habilidade, mais a gente quer usar, né? A gente está ganhando competência naquilo, né? Enquanto que esse teclado Dvorak, ele houve esforços aqui, desenvolvia a competência, mas a preferência continuava sendo essa aqui, né? Então, os esforços... Opa, desculpe. Os esforços sempre foram canalizados para o lado de lá, cada vez mais para lá e cada vez menos para cá. Então, é um loop de reforço virtuoso do lado de lá e vicioso do lado de cá, né? Então, esse é o arquétipo que foi chamado na literatura de success to the successful, ou seja, quanto mais sucedido eu sou, mais tendência eu tenho de continuar sendo bem-sucedido.
e quem paga o preço disso é quem é menos bem-sucedido, né? Então, na teoria, é assim, os mais bem-sucedidos, eles têm mais acesso aos recursos. E quanto mais acesso aos recursos, mais bem-sucedidos eles são, né? Enquanto isso, se esses recursos são limitados, eles são subtraídos dos mal-sucedidos que, porque não têm acesso aos recursos, estão cada vez menos capacitados a obter esses mesmos recursos, né? Caso típico, a Rita vai falar disso, de transferência voluntária de renda da União para o município, a Rita vai explorar isso bem. Então, aqui é um loop de reforço virtuoso, enquanto esse aqui é um loop de reforço vicioso. Até aqui, gente, tudo bem? Eu estou um pouquinho rápido aqui, porque a gente está com o tempo regulado. Bom, então agora falamos desse arcabouço teórico aí muito preliminarmente do pensamento sistêmico e a gente vai falar desse modelo que Rita e eu estamos desenvolvendo, que a gente chama de gestão sistêmica consciente. E a origem disso vem lá do Freddy Kaufman, em 2002, quando ele publicou um livro chamado Meta Management, um dos melhores livros de gestão que eu já li. E ele, no volume 2 lá, se eu não me engano, na página 282, ele diz o seguinte: todo compromisso humano envolve necessariamente essas três dimensões, a dimensão identidade, a dimensão relação e a dimensão tarefa, né? Aí nós temos um professor aqui de Brasília, professor Gentil Lucena, amigo nosso, inclusive, né? Foi professor da Universidade de Brasília. Ele pegou isso, né? E formulou um construto que ele chamou de tríade de compromissos, né? E toda organização, e no nosso caso aqui toda política pública, ela pretende estabelecer compromissos para a geração de resultados. E eu conheço o Gentil há muito tempo, participei inclusive de algumas das reflexões com ele que o ajudaram a construir esse construto. Ele publicou um paper chamado Tecnontologia da Linguagem, né, em 2012, e eu passei a usar isso na minha prática, né, seja no coaching individual, ou no coaching de equipe, ou nas consultorias organizacionais que eu faço lá no próprio Senado, para áreas do Senado, e eu vi que eu sentia falta de alguma coisa aqui. Isso era muito verdadeiro, mas isso se dava num determinado ambiente. A variável ambiente, a dimensão ambiente precisava ser considerada. O compromisso, qualquer que seja ele é condicionado pelo tempo e ele está a serviço de um propósito, né? Então, eu incorporei essas três dimensões e chamei isso de gestão sistêmica consciente, e isso me ajudou muito nos trabalhos, nas facilitações de processo decisório, nas facilitações de planejamento. Henrique já trabalhou comigo em algumas delas, né? Me ajudou muito. E aí, quando Rita tomou contato com isso e nós aprofundamos a reflexão sobre isso, em especial na aplicação disso no ambiente da política pública, nós chegamos à conclusão de que essa dimensão ambiente aqui, que é a dimensão que abriga os recursos, né? Ela tem um recurso particular, né, chamado dinheiro, né, qualquer que seja o formato dele, que ele é um alavancador dos outros recursos e facilitaria muito se a gente explicitasse, destacasse da dimensão ambiente essa dimensão dinheiro. E como esse modelo pretende ser um modelo genérico, aplicável tanto a organizações públicas como a organizações privadas, que são orientadas para lucro, né? Então a gente achou que era mais uma razão para a gente destacar essa dimensão dinheiro da dimensão ambiente, que abriga todas as variáveis sociais, políticas, econômicas, financeiras, tecnológicas, enfim, geográficas, demográficas. Começar a descrever sucintamente cada uma dessas dimensões. A primeira dimensão, a identidade, é a dimensão do eu, é a dimensão do ser-estar, é quem opera, quem é, quem está, né? E esse eu pode ser euzinho, uma pessoa física, pode ser uma equipe, pode ser uma organização, pode ser um estado, uma nação, né? Uma instituição. Essa identidade estabelece relações, naturalmente, né? Então, a dimensão relação é o eu com o outro, é o ser estar com, é com quem eu estou, com quem eu realizo algo ou para quem
eu realizo algo. E quando eu estou falando em realização, eu estou falando de ação, eu estou falando do fazer dessa identidade, eu estou falando do que, o que eu faço, né? E, naturalmente, que o que eu faço serve a um propósito, né? E essa dimensão propósito, ela é tão vertical quanto se queira, ela pode ir desde uma meta e um indicador muito preciso, muito objetivo, até um objetivo de maior porte, até a missão de uma organização, até um propósito existencial. A que Senhor estou servindo quando eu me proponho a fazer algo, não é? Então, é o para quê, a quem eu estou servindo, né? E isso tudo acontece num locus, num contexto, né? Num campo. Eu gosto dessa palavra campo porque ela é subjetiva o suficiente para acolher, por exemplo, o conceito assim, o clima organizacional de uma organização. Isso é um fator muito importante do ambiente e às vezes é completamente etéreo, subjetivo, de difícil mensuração, né? A energia presente num determinado ambiente, né? Então, onde, em que condições? E o vetor do tempo, não é? A duração em que algo será feito, o período, com que frequência, quando eu vou fazer, quantas vezes, quanto tempo. E observe que essa dimensão tempo, ela impacta, aliás, qualquer dimensão impacta todas as outras. Esse é um modelo que eu gosto de dizer assim, caleidoscópico, porque por qualquer dimensão que eu puser na frente, eu vou ver as demais atrás. Por qualquer ponta que eu puxar esse novelo, as demais vêm. Inclusive, a dimensão identidade está condicionada pelo tempo, por exemplo, né? Mandatos, né? Enfim, figuras que exercem poder, exercem dentro de circunscritas pelo tempo, né? E, finalmente, a dimensão dinheiro, que eu antecipei ali, é um recurso, né? Que alavanca todos os demais recursos, né? E a pergunta aqui é quanto custa e, principalmente, quanto gera quando eu invisto algo, né? Bom, então essa é uma descrição sucinta que, ao responder a essas perguntas, eu estarei determinando o como algo será realizado, como algo se dará no mundo, né? E por quê? Por que eu realizo esse algo? Então, se a gente colocar isso tudo junto, a gente tem a síntese do modelo aqui, e eu gosto sempre de destacar o seguinte, que porquê ele é frequentemente mal entendido com para quê, mas eu acho muito importante essa distinção. O para quê, ele tem um viés teleológico, né? Ele está olhando do presente para o futuro, né? Para que eu vou realizar algo? Enquanto que o porquê, ele tem um viés etiológico, né? Ele está buscando as causas, as motivações, né? E aí, se a gente está falando de causa, isso aqui se aproxima das definições de causa final do Aristóteles, né? E de causa eficiente, né? As causas aristotélicas. Ele ainda tem mais duas outras classificações que não precisam estar aqui, né? Então, essa é a síntese do modelo e, como eu disse, ele tem essa característica, digamos, caleidoscópica, né? Todas as dimensões estão imbricadas e impactam todas as demais. Bom, a nossa proposta, então, a gente está cada vez mais convencido de que isso é um instrumento muito interessante para se estudar, para se operar um ciclo de políticas públicas, desde a definição, da identificação da situação problemática, da formação da agenda, até a avaliação, né? E, aliás, esse é um exercício que a gente já começa a fazer. Eu vou mostrar apenas dois exemplos aqui, antes de passar o bastão para a Rita. Dois exemplos que todos conhecemos, né? A instalação de um parque eólico instalado no Ceará, que custou milhões, se não bilhões, no Ceará e acho que em mais de um outro estado também. E não tinha linha de transmissão, né? Então, uma descoordenação de ações de tal magnitude que certamente uma ou mais ou todas essas dimensões foram negligenciadas ou, enfim, não foram observadas corretamente, né? Um outro caso muito local aqui, que num espaço de 6 quilômetros da Estrada Parque Taguatinga, foram construídos 15 pontos de ônibus, distando 400 metros um do outro, no canteiro central da via, né? Ocorre que
para parar ali, os ônibus tinham que ter porta do lado esquerdo. E não existia ônibus em Brasília com a porta do lado esquerdo. Então, por um período muito longo ainda, depois da construção dessas instalações, os ônibus continuaram trafegando pela via marginal, não podiam usar a via expressa, porque simplesmente era impossível, né? Então, observem, né, assim, o que produz algo como isso aqui, né? Bom, então, eu vou falar agora do acoplamento dessas duas coisas. Todo sistema, ele é perfeito no sentido de que ele tem uma coerência intrínseca, né? Uma vez quebrada essa coerência intrínseca, ele deixa de ser. Gostemos nós do sistema ou não, se ele existe e está operando, ele é, entre aspas, perfeito, né? Mesmo que esteja realizando algo que não nos interesse, né? Portanto, ele cumpre um propósito, e esse propósito está muito naturalmente vinculado a uma tarefa, a uma ação. Ele configura uma identidade própria a partir da sua coesão interna, a partir da sua distinção em relação a outras identidades, a outros sistemas, portanto, e a distinção em relação ao ambiente. Ele compreende um conjunto de relações entre partes e relações entre outros sistemas, alguns dos quais, inclusive, ele pertence. Às vezes é um sistema dentro de outros sistemas, né? E são essas relações que configuram a identidade do sistema. Todo sistema ele é basicamente reconhecido como tal a partir das suas relações, né? E todo sistema tem tempo, né? Ele nasce, se desenvolve e morre. Seja ele um corpo humano, seja ele uma organização, seja ele uma galáxia, ele tem um ciclo, um período de vida. Ele configura, por essas razões que já mencionamos, um ambiente interno, ao mesmo tempo em que habita, opera, vive num ambiente externo a si, né? E em sistemas sociais humanos, organizações, instituições, políticas públicas, o elemento dinheiro tem relevância, ou pode ter relevância, como parte integrante, como um elemento externo que impacta aquele sistema, ou como um recurso variável interferente, né? A gestão sistêmica, nós estamos propugnando isso, ela facilita a elicitação desses aspectos objetivos e subjetivos do sistema, o reconhecimento da dinâmica sistêmica, das relações causais. E o João Lima, que nos precedeu aqui, falou um pouco dessas relações causais, né? Ela facilita a identificação das estruturas sistêmicas, ou seja, aqueles arquétipos que mencionamos lá. E ela facilita a identificação do comportamento do sistema ao longo do tempo, né? Então, com essa preparação aqui da conceitual e de fundamentos, eu passo para a nossa colega Rita Santos, consultora de orçamento, para ela prosseguir agora com a aplicação desse arcabouço num estudo de caso de política pública, Minha Casa Minha Vida. Prazer estar aqui participando aqui da Semana Universitária. Então, dando continuidade aqui à palestra, hoje, no mais tardar amanhã, infelizmente não foi possível trazer a versão impressa. Nós estamos lançando esse informativo de avaliação de políticas públicas. É o início de um projeto no qual o Senado ele já vem fazendo um esforço de fazer a avaliação de políticas públicas há 2 anos. E esse produto aí que está saindo é um informativo com uma súmula de alguns esforços de avaliação que nós temos feito lá. Esse do programa Minha Casa Minha Vida, nós desenvolvemos com 2 colegas da Câmara dos Deputados e é muito interessante alguns achados que nós obtivemos fazendo essa apuração do programa. Uma das coisas que nós verificamos foi o seguinte: quando nós estávamos fazendo a avaliação do programa, nós verificamos que haviam sido entregues 3,1 milhões de unidades residenciais no âmbito do Minha Casa Minha Vida, mais de 1 milhão, salvo engano, 1.200.000 empregos criados e digamos assim, um desempenho aparentemente
compatível com o fato do programa Minha Casa Minha Vida ser um programa, retomando a palestra de ontem, né, um programa escolhido pelo definidor de prioridades, pelo presidente da República, como sendo um dos carros-chefes de um projeto de governo. Só que com o desenrolar desse estudo, nós chegamos a 2 outros indicadores muito intrigantes. Um deles que está aqui é o seguinte, não é esse. Um deles é o seguinte: onde é que está? Haviam sido aplicados, aqui, olha, haviam sido desembolsados 103 bilhões de reais de 2009 até 2017, quando a lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida somente autorizava a transferência de 16 milhões para o FAR, que era o fundo financiador, o principal fundo financiador desse programa. E aí nós fomos atrás dos resultados do emprego desses recursos. Havia aí seguramente um achado, nem é exatamente esse... Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui. Isso aqui. Isso aqui foi um achado, inclusive o Tribunal de Contas da União está terminando uma auditoria sobre o FAR, nas quais, assim, esse vai ser um achado importante, porque isso daqui é uma burla da legislação, né? Ou seja, o governo está injetando ainda muito mais recursos do que a lei permitia, e a lei nunca foi atualizada, ela nunca foi modificada. Então, nós nos deparamos com esse fato aqui, que é um fato significativo. Ocorre que 2 outros aspectos chamaram muito a nossa atenção. O primeiro aspecto é o seguinte: Fundação João Pinheiro, depois de aplicados 103 bilhões de reais, 59% no FAR, né, que é esse fundo só para a construção de novas unidades habitacionais, a Fundação João Pinheiro, em 2015, apura que o déficit habitacional não havia caído e, inclusive, tem uma leve tendência de crescimento. Isso é muito intrigante. O segundo fato que chamou a nossa atenção foi que os municípios com maior IDH estavam recebendo mais de 60% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida, em comparação com municípios de menor IDH. Isso mostra são indicadores importantes do desempenho do programa. E aí, esses fatos intrigantes nos levaram a perceber que algumas patologias estavam instaladas e elas precisariam ser rastreadas. O que é exatamente que está acontecendo no programa Minha Casa Minha Vida? E para fazer essa análise é que nós começamos vamos colocar aqui de volta, a fazer essa aplicação do pensamento sistêmico, porque o pensamento sistêmico nos auxilia a encontrar esses padrões patológicos, como o Toches falou mais cedo, né, esses padrões patológicos, mas nós precisávamos compreender os elementos constituintes do sistema que nos levasse à identificação desses padrões patológicos. Então, a ideia é o seguinte: eu tenho um programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho indicadores de que ele está resultando em algumas patologias. O déficit habitacional não está caindo, não obstante o investimento público ser massivo, e há um viés de priorização em relação aos municípios que mais deveriam estar recebendo recursos de políticas públicas. Então, o que é que está acontecendo? O que explica esse padrão? E quais são os padrões sistêmicos que esses indicadores estão refletindo? Então, a ideia foi adotar esse conjunto de dimensões como uma heurística para que a gente compreendesse os elementos constituintes desse sistema e, com base na análise das relações causais entre esses padrões, a gente chegasse na identificação dessas patologias sistêmicas e, mais do que isso, ganhasse a possibilidade de compreender aonde é que a intervenção corretiva
precisaria se dar para que o investimento massivo em combate ao déficit habitacional resulte em decréscimo do déficit habitacional e a aplicação da política pública fosse direcionada para quem precisa e não para quem está mais bem relativamente no quadro, né, das demandas e das necessidades. Então, nós começamos a montar, aí vamos lá para aquela figurinha última lá. A última, aquela figurinha de ontem do bloquinho. Eu vivo bagunçando as apresentações do Tocha, vocês veem que a parte dele é toda organizadinha. Aí na hora que chega na minha parte eu fico pulando de um slide para o outro. Essa daqui, lá embaixo. Não, a do que você desenhou ontem. Não sei onde que está isso. Tá aqui, sobe. Essa daqui, não, sobe. Ué, cadê ela? Sei. Não tem, não? Não, tem que abrir outro PowerPoint que eu não estou vendo aqui. Então, vamos abrir o outro PowerPoint. Bom, então nós desenhamos, o que a gente fez? Que engraçado. Não foi aí para dentro, não. Tá aí, isso. Muito bem. Então, o que a gente fez? A gente usou essas 7 dimensões da GSC como heurística para mapear as relações causais entre os componentes do sistema que, eventualmente, cujos comportamentos estariam levando ao padrão patológico em algum lugar, em algum momento, por alguma razão. Então, a ideia foi fazer esse mapeamento com base nessas dimensões da GSC. A partir dessa dimensão propósito, nós identificamos, em primeiro lugar, e aí a gente foi lá para a própria lei de criação do Minha Casa Minha Vida, a gente verificou o seguinte, olha só, quando a gente abre a lei de criação, foi essa medida provisória aqui, olha, essa MPV 459, ela foi convertida na 11977, que é a principal lei de referência do programa Minha Casa Minha Vida. A dimensão propósito do Minha Casa Minha Vida, ela está formalmente escrita aqui. Então, o programa se destina a produzir e adquirir novas unidades habitacionais ou requalificar os imóveis. Esse é o propósito do programa. Na hora, isso é o que está na lei, é o que ficou na lei de conversão. Quando a gente segue mais a fundo nos documentos de constituição dessa política pública e vai, por exemplo, para a mensagem presidencial que acompanhou a medida provisória, o que a gente vê de cara é que aquele propósito é só um pedaço da história. Existe um outro pedaço da história que diz respeito a um momento contingente da adoção, da decisão, do processo decisório de adotar o programa Minha Casa Minha Vida, que fazia daquele programa um veículo para a obtenção de um outro resultado que não era o combate do déficit habitacional, que era o combate a uma crise financeira global. Isso está expresso no texto da medida provisória, embora não tenha ficado expresso no texto da lei. Quando a gente leva em consideração essa pluralidade de propósitos, emerge um aspecto que é muito comum em políticas públicas, que é um aspecto que tende a induzir a patologias, que em primeiro lugar, uma confusão muito grande entre o que é objetivo e o que é externalidade positiva a partir da adoção de um objetivo. Então, é muito comum, e aqui não é típico só do Minha Casa Minha Vida, que uma mesma intervenção governamental queira servir a 2 objetivos ou mais, 2 objetivos distintos. E isso já é um indutor, essa confusão de propósitos tende a induzir a uma série de problemas no curso do desenho do programa. E aqui vale a pena chamar a atenção que quando a gente fala em desenho do programa, não obstante o ciclo da política pública, do ponto de vista didático, faça a distinção do momento da formulação para o momento da implementação, na prática,
prática, a formulação está sendo feita o tempo todo no curso da implementação. O processo decisório está acontecendo o tempo inteiro. Então, quando essa confusão acontece e dois objetivos são colocados no mesmo patamar hierárquico por uma confusão entre objetivos e externalidades, existe muito frequentemente a adoção, na mesma intervenção governamental, de objetivos concorrentes. No caso do Minha Casa Minha Vida, isso foi explícito, mas em várias outras políticas públicas a gente não acha isso explicitamente, embora no desenho da formulação isso vá aparecendo aos poucos. Por exemplo, o Programa Nacional de Combate ao Crack, ao vício de crack. Ele é um programa cujo desenho embute uma confusão muito grande entre o que eu estou fazendo para a saúde pública, para a segurança pública e para a proteção de direitos humanos. É como se os três objetivos estivessem sendo perseguidos no curso de uma mesma estratégia que, por conta dessa confusão de propósitos, de alvos, acaba se tornando confusa e mal definida, mal costurada internamente. No caso do Minha Casa Minha Vida, a história que não está contada na lei e nem na medida provisória, mas que foi possível se apurar junto aos agentes que participaram do processo, foi basicamente o seguinte: 2008, novo governo eleito, havia a sinalização de uma crise financeira importante e o governo, então, sabendo que isso está em qualquer manual básico de economia, né, no caso de uma crise econômica, o que o governo precisa entrar fazendo? Ele precisa entrar fazendo investimentos keynesianos adotando políticas anticíclicas, e isso é bastante compreensível. Nesse momento, é aqui que se configura um modelo muito parecido com o garbage can, é o fato de que o governo, nesse instante, ele tem uma solução na mão, preciso entrar fazendo investimentos anticíclicos, keynesianos, e eu preciso de um problema ao qual aplicar essa solução, ou seja, qual é o programa que eu vou adotar para entrar fazendo investimentos massivos. E aí, no andar dessa história que a gente vê que a possibilidade de combinação de mais de um objetivo numa intervenção governamental, ela é muito complicada, é muito difícil disso dar certo. Por quê? No momento seguinte do processo decisório do que é que eu efetivamente vou fazer quando adotar medidas de combate ao déficit habitacional, mas com o olhar em criar empregos e deslanchar empreendimentos, o que vai acontecer, muito provavelmente, é a captura de um objetivo pelo outro. E aí, olhando essa dimensão propósito, à luz da GSC, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, nós identificamos esses dois objetivos lá dentro, com uma concorrência entre eles, e aí nós fomos ver o que é essa questão habitacional. E aí nós verificamos o seguinte: olha, a questão habitacional, em sentido amplo, ela envolve três componentes. Ela envolve o caso daquele casal que tem um filho ou que tem dois filhos, os filhos crescem, um engravida a coleguinha, leva a mulher para dentro de casa, o outro casa com a vizinha e fica aquele monte de casais ali morando na mesma casa dos pais, ou faz um puxadinho no terreno, e a gente tem o caso de alocação excessiva em domicílio. Esse é um dos casos de déficit habitacional por alocação de domicílio, ou seja, cada um daqueles novos casais quer uma habitação exclusiva, mas está todo mundo apinhado dentro do mesmo cômodo. Mas eu tenho também o caso de que a habitação, aquela ou alguma outra, está em situação muito precária. Então, a precariedade de domicílios é um outro problema do déficit habitacional, e eu tenho um outro problema que é simplesmente a falta de regularidade fundiária, cartorial, etc. Então, eu tenho uma questão habitacional que tem três componentes. A literatura costuma, a bem da parcimônia, juntar esses dois componentes numa coisa que chama de déficit qualitativo, que é de requalificar aquele domicílio. Eu não preciso construir ele de novo, eu só requalifico ele. E tem o déficit quantitativo, que é a provisão de novas moradias. Essa provisão de novas moradias, ela pode ser providenciada, por exemplo, pelo aluguel de imóveis disponíveis, pela aquisição de imóveis disponíveis ou pela aquisição de um imóvel novo. E o programa Minha Casa Minha Vida,
esses 103 bilhões de reais têm sido direcionados a tratar essa parcela de um problema muito maior. Só um detalhe em relação a imóveis disponíveis. Existe um déficit total ali de alocação de domicílios, esse dado de 4,7 já está até ultrapassado, é 6,1. 6,1 demanda por novos domicílios ou domicílios exclusivos e existem 6,3 milhões de imóveis vagos em condições de serem ocupados, ou seja, capital ocioso que poderia estar sendo utilizado numa política pública voltada para o aproveitamento desse investimento já feito. Não é esse o foco do Minha Casa Minha Vida. O foco do Minha Casa Minha Vida são as Coabs, são os novos bairros, os novos empreendimentos de moradias novas. Quando a gente coloca a proporção do que é o déficit qualitativo para o que é o déficit quantitativo, então a gente vê que o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa adotado para tratar da porção minoritária do problema, que é a construção ou combate a esse déficit quantitativo. E isso já nos dá uma pista, né, dentro da tentativa de explicar que o déficit esteja crescendo, não obstante o programa está aplicando massivamente recursos. Isso aqui, essa escolha já nos dá uma pista de onde é que a patologia pode estar se instalando. Bom, quando a gente vai comparar a composição do déficit habitacional, que é essa primeira coluna, com o perfil de alocação de recursos orçamentários, que é a segunda coluna, a gente vê uma inversão grande na destinação dos recursos. Praticamente tudo o que se faz em políticas públicas habitacionais, aplicação de recursos na questão habitacional, está direcionada para o déficit quantitativo. E a parte do déficit qualitativo é mínima, é muito pequena. Bom, antes da gente passar para aí, eu quero retomar isso aqui é um esquema que a gente está montando, ainda está em elaboração, de utilização de relações causais ancoradas pela GSC. Então, a partir dessa dimensão propósito, por exemplo, em que eu tenho objetivos concorrentes, um dos aspectos que me chama a atenção na hora que eu olho esses objetivos concorrentes é o seguinte: eu tenho um dos objetivos que é o combate ou o aquecimento da economia. Esse aquecimento da economia, ele requer resultados imediatos. Então, eu desenho uma lei na qual o Poder Executivo Federal mantenha inteiramente a governança sobre a questão, sobre o desenho, sobre a implementação do programa, mas eu faço isso com uma oferta, um oferecimento para os municípios e digo mais, eu digo, olha, município, você vai ter que entrar provendo uma série de condições para esses empreendimentos. Os municípios, porque eu tenho uma preferência intertemporal pelo curto prazo, que no caso do Minha Casa Minha Vida estava claro, porque eu tinha uma crise econômica mundial para combater, mas que esse é um padrão que se repete em políticas, não por causa desse fato específico contingente, mas porque existem motivadores políticos para essa preferência pelo curto prazo, eu começo a identificar as identidades do processo de forma que a gente pode chamar de subespecificada, ou seja, faço um desenho do programa dizendo que municípios irão prover a infraestrutura urbana, a regularidade fundiária dos empreendimentos e apontar os terrenos aonde os empreendimentos se darão. A priori, eu não sei de que município eu estou falando. Nesse aspecto é que existe a subespecificação. Municípios no sentido genérico. Eu não selecionei previamente quais são os municípios nos quais eu vou fazer esse investimento, o investimento desses empreendimentos. A regra, não só no Minha Casa Minha Vida, mas nos programas federais de um modo geral, é a abertura de chamamento público ou oferta pública, e aí os municípios é que vêm apresentar os seus projetos ou se oferecer
oferecer para serem objeto desses empreendimentos. E aqui, por conta disso, a gente já consegue identificar, seguindo essa linha da GSC, eu consigo identificar um padrão sistêmico, um arquétipo sistêmico chamado de Success to the Successful. Deixa eu ver se eu... Está aqui. Exatamente. Success to the Successful. Quem está acessando, e daí esse indicador da Fundação João Pinheiro, os municípios mais bem preparados estão acessando o programa porque são mais bem preparados e, ao conseguirem recursos, se tornam mais capazes ainda de acessar os recursos no ciclo seguinte, de modo a gerar um looping virtuoso, em detrimento dos municípios mal estruturados, que exatamente por ser os municípios de menor capacidade, não conseguem apresentar projetos para receber os recursos do programa. Então, esse acaba sendo um dos... Voltando aqui para o... esse acaba sendo dos itens aqui na subespecificação das identidades que vai começar a me explicar por que, apesar de estar investindo muito dinheiro na construção de conjuntos habitacionais, o déficit habitacional não está caindo. Porque da subespecificação das identidades, eu não sei de que município eu estou falando a priori, eu não faço um desenho customizado, direcionado para as especificidades do município que vai receber o empreendimento. Eu não sei quão bem estruturado, qual é o grau de complexidade e de dificuldade para dotar aquele empreendimento naquele município da infraestrutura necessária para ele operar bem. Isso é uma das coisas que a lei coloca o empreendimento o município precisa prover, só que ao subespecificar as identidades, eu não sei de que município eu estou falando, eu subespecifico o ambiente no qual o programa vai operar. Mais do que isso, eu não tenho no corpo da lei nenhum direcionamento forte de quem é que vai financiar esse ambiente no qual os empreendimentos vão ser construídos. Ou seja, os recursos do EGU e do FGTS, por exemplo, eles não estão sendo direcionados para esses ambientes que precisam pelo lado das necessidades dos municípios. Ele vai ser direcionado massivamente para a identidade do governo federal resolver o problema dele, que é abrir canteiro de obra. O governo federal vai abrir canteiro de obra, vai criar empregos, vai ativar a economia e etc. E aí eu tenho essa outra banda do problema que está descoberto. Quem financia infraestrutura nos municípios que vão receber os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida? Quando a gente olha aquela composição da alocação orçamentária, os recursos do FAR não se destinam a isso. Do FAR e do FDS, que formam ali 90% do programa. Os 10% teriam que dar conta de toda a parte de infraestrutura e regularidade fundiária, que simplesmente não acontece. Por conta disso, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, na última auditoria do TCU, os 10 empreendimentos que foram auditados, todos os 10 foram entregues aos moradores sem documentação, sem regularidade fundiária e muitos deles com problemas sérios de infraestrutura. Nesse esforço aqui de identificar aqui as identidades, um dos problemas também colocados é o seguinte: como eu tenho que essa pressão pelo curto prazo na dimensão temporal, as relações e as tarefas envolvendo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério das Cidades e Municípios são totalmente subespecificadas. Mas a tal ponto que, ainda esse ano, começo do ano, houve uma audiência no Tribunal de Contas da União sobre a carteira de contratos do Ministério das Cidades, em que eles
começaram a apurar por que é que os empreendimentos estavam sendo entregues com problemas sérios, estruturais, constitutivos, etc. E aí indagaram o agente, o representante do Banco do Brasil, por que a fiscalização não era feita. E ele disse simplesmente, mas o Banco do Brasil não faz fiscalização em loco. Nunca fez, não tem estrutura para isso, a gente simplesmente não faz. Nós recebemos documentação, atestamos a documentação e essa é o máximo de controle que a gente faz. E isso, de 2009 a 2017, eu tenho aí 8 anos de operação do programa acontecendo. Então, essa subespecificação das relações, ela é um problema sério para uma estratégia que ela não necessariamente precisaria redundar numa patologia, porque mesmo que, digamos assim, eu queira investir apenas nessa vertente do déficit habitacional, que é o quantitativo, se houvesse, e isso é um outro projeto que também precisa ser melhor discutido, já existe um embrião no setor público, que é o de formar uma carteira prévia de empreendimentos estruturados antes desses empreendimentos receberem autorização de fazer. E aí você sabe quem é o município, quais são os gargalos, quanto custaria instituir toda a infraestrutura, qual é a estratégia de financiamento, etc. Nessa subespecificação do ambiente também, o que nós identificamos foi um problema muito sério de sustentabilidade em relação ao financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Eu comecei a falar um pouco da história da gênese do programa quando o governo, em face de uma crise econômica mundial, começou a olhar sua agenda. Tenho problemas na educação, na saúde, e tenho problemas na habitação, e aqui eu posso entrar abrindo canteiros de obra. Dos fatos mais relevantes no processo decisório foi o fato de que a CEBIC, que é a Confederação de Indústria de Construção Civil, foi ao presidente e apresentou uma minuta de medida provisória para estruturar um programa que viria a ser o programa Minha Casa Minha Vida. E até aí não tem nenhum tipo de legitimidade, é uma advocacy, enfim, como outros qualquer, exceto o fato de que isso não foi devidamente divulgado. Mas o governo, então, toma essa ideia e ela passa a capturar completamente o desenho do combate ao déficit habitacional com todas essas patologias que a gente observa. E aí eu tenho um problema sério de sustentabilidade pelo seguinte, o governo diz, olha, mas essa proposta aqui que vocês estão trazendo, ela é um BNH, é a ressurreição do BNH. O que o BNH fazia? Coabs, então a gente vai fazer de novo? Não, mas agora a gente vai fazer diferente para não gerar um FCVS de novo daquele tamanho, né? Um problema de financiamento muito sério. A gente vai entrar com subsídio massivo. A faixa 1 do Minha Casa Minha Vida tem 95% de subsídio, é praticamente a doação das casas e essa oferta, digamos assim, de política pública ou de investimentos a fundo perdido para a baixa renda, ela é completamente legítima também, né? Ela só precisaria ser melhor pactuada, porque isso não foi dito em lugar nenhum. Ocorre que, com o passar do tempo da implementação do programa, o problema da sustentabilidade foi surgindo a tal ponto que resultou na captura do guardião, retomando o arcabouço que a Ana usou ontem, com o resultante das chamadas pedaladas fiscais. Nesse caso, como é que as pedaladas fiscais aconteceram? Porque o meu desenho precisava injetar massivamente recursos de que o Tesouro não dispunha, exatamente porque eu estava num período de crise econômica, não dispunha desses recursos, eu me aproprio dos recursos do FGTS como se fossem recursos públicos, e coloco o FGTS para fazer esse subsídio pesado sobre os investimentos do Minha Casa Minha Vida. Até que o Tribunal de Contas identifica isso e o Tesouro passa, então, a regularizar, e o FGTS hoje já não faz mais isso. Mas exatamente porque o FGTS se retira da história depois que o Tribunal de Contas audita,
o programa fica sem pernas. Hoje, se você abrir o Minha Casa Minha Vida, ele é zero no orçamento da União e o que existe de remanescente dos exercícios anteriores não pega mais a faixa 1, que são exatamente as pessoas que mais precisam, os mais pobres, pega as faixas hoje que, à semelhança do sistema do BNH, podem dar algum tipo de retorno ao sistema, né, para ele continuar operando. Então, isso mostra um problema de desenho ou, no mínimo, de pactuação do que é efetivamente que o governo está fazendo com Minha Casa Minha Vida. E ele captura o gastador, nesse caso o Ministério das Cidades, porque eu tinha, desde 2008 e antes disso, uma Secretaria Nacional de Habitação que vinha desenvolvendo com a CNBB e as lideranças do Movimento de Sem Teto, um sistema único de habitação social, à semelhança do SUAS e do SUS, para constituir uma solução pactuada para o problema habitacional em todas as suas vertentes e não apenas numa. No momento em que o governo resolve utilizar a questão habitacional para fazer a política anticíclica keynesiana, então ele se apropria da agenda e captura o desenho da política do gastador e morre essa discussão e continua morta até hoje sobre a constituição desse sistema integrado, tripartite, municípios, Estado e União, né, em torno do Minha Casa Minha Vida. Bom, só para dar, a gente está desenvolvendo, está aprofundando, deve estar publicando um artigo sobre isso em algum tempo, mas o que é interessante que eu quero mostrar para vocês é que nós saímos com o mapeamento dessas relações causais, a gente chega deixa eu voltar aqui. A gente chega em alguns arquétipos que são muito interessantes. A partir de um ponto de partida, que são esses competing goals, esse é um dos arquétipos de pensamento sistêmico tradicionais, em que quanto mais o objetivo 1 captura recursos, apoio, inputs de apoio, etc., para funcionar visando cobrir o déficit econômico, portanto, com melhoria do seu desempenho, menos eu tenho de recursos disponíveis e de escolhas de desenho para o outro objetivo, que vai se enfraquecendo ao longo do tempo, a tal ponto que o ponto de chegada é um shift the burden, em que um programa que se volta à construção de unidades habitacionais, cujo financiamento só está assegurado para a construção propriamente dita, que é responsabilidade de uma das identidades, deixando as outras identidades sem os meios necessários, que é o caso dos municípios. Isso não foi resolvido, não foi pactuado, nada, foi apenas assumido na lei que o município iria dar regularidade fundiária, infraestrutura e terreno para os empreendimentos. Historicamente, eu tenho favelas sem regularidade fundiária extremamente precarizadas, mas a lei assume que agora a nova Coab, o novo empreendimento, por algum passo de mágica, não vai padecer de nenhum desses problemas. E o resultado final é que padece, e aí eu tenho exatamente, com um lag temporal, eu tenho a alimentação do déficit qualitativo, habitações precarizadas, sem infraestrutura e sem regularidade fundiária, a partir do combate do déficit quantitativo. E aí eu consigo entender por que é que, apesar de estar investindo 103 bilhões de reais no combate ao déficit habitacional, ao longo do tempo ele não está caindo. Eu tenho a retroalimentação de um pelo outro. Bom, eu acho que isso daí é só para dar uma ideia de como é que a gente está apropriando os dois arcabouços teóricos a políticas públicas. Tem várias outras que precisam ser cuidadas também. Ontem teve uma oficina, a gente participou no Tribunal de Contas da União com o próprio Karen sobre o grande problema da segurança pública no Brasil, e aí a gente fez exatamente esse um exercício muito parecido com esse, né, de identificação, de identificação dessas relações causais para a identificação dos arquétipos patológicos do sistema. Então, era isso que a gente tinha. Falta
Assim, aí, ok. Então, gente, eu quero, para fechar a nossa participação nesse ciclo, eu quero trazer uma referência a esse guia de políticas públicas, que eu sei que, inclusive, não sei se exatamente esse livro, mas eu sei que esses autores aqui são usados por vocês, porque uma das nossas alunas na disciplina faz outras disciplinas de vocês e trouxe um livro. Então, eu achei por acaso esse livro num evento que participávamos na INAP na semana passada, dei uma folhada e encontrei uma figura que eu vou trazer aqui para vocês. Então, ele diz o seguinte: os gestores públicos, nós, né, alguns de nós aqui, trabalham e precisam trabalhar em 3 camadas. A camada que ele chama das funções, que nada mais são do que o ciclo das políticas públicas, né? Agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. Uma segunda camada que apoia a execução dessa primeira camada, que ele chama de perspectivas. Então, o gestor público, ele precisa operar uma perspectiva técnica, uma perspectiva organizacional e uma perspectiva política, né? E para operar essas perspectivas, ele precisa desenvolver competências analíticas, experiência gerencial e uma perspicácia na política, né? Então, nós achamos, eu vi isso aqui e achei muito feliz a oportunidade, porque do nosso ponto de vista, esse modelo que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos chamando de gestão sistêmica consciente, ele propicia, instrumentaliza a operação do gestor nessas 3 camadas e ao longo de todo esse ciclo. Então, eu trouxe isso aqui, e o que nos falta fazer enfim, não sei se vai ser concluir, né? Talvez esse não seja nunca um modelo que vá ter uma conclusão, aliás, como muitos outros, né? A gente está trabalhando na ancoragem ontológica e epistemológica do modelo. Queremos fazer um teste empírico completo, porque a gente já fez aplicações fragmentadas e no início assistemáticas, agora estamos fazendo de forma mais sistemática e já iniciamos uma compilação de instrumentos para dar suporte a cada uma daquelas dimensões e aprofundar a definição de métricas para o modelo. Bom, e aí agora indo para a conclusão, eu quero fazer menção ao acordo de cooperação técnica que existe entre a Universidade de Brasília e o Senado Federal, que foi assinado em novembro de 2012, com prazo de 5 anos, portanto, está a vencer e estamos, IPOL, SEAG e nós lá no Senado, trabalhando para estendê-lo, né, para renová-lo. E, no âmbito desse acordo, estamos criando aquilo que eu mencionei no início, o LabLegis, Laboratório de Estudos Legislativos e Orçamentários, com participação, neste momento, da Consultoria de Orçamento, CONORF, aqui representada pela Rita, pelo Orlando, ontem pela Ana Cláudia, a Consultoria Legislativa, que tem o Rafael Silveira, que é professor aqui de vocês, né? E nós lá do Prodasem, o João Lima esteve aqui mais cedo, e pela UNB, o Instituto de Ciência Política e o SEAG, Centro de Ensinos Avançados de Governo e Administração Pública. A ideia é que outros setores do Senado incorporem e passem a contribuir com esse acordo, assim como outras unidades, outros departamentos da universidade embarquem, né? O objetivo desse LabLegis, então, é propor, desenvolver e implementar atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de estudos legislativos e orçamentários. Eu não vou falar, obviamente, aqui agora dos objetivos específicos para cada uma dessas frentes, mas está aqui registrado, esse material está à disposição de vocês. E nós já temos atividades programadas, das quais algumas estão em plena realização, né? Essa disciplina formal está sendo dada pela Rita e por mim aqui, na forma de tópicos especiais, né? Tivemos notícia que existe demanda para outras no ano seguinte e estamos participando. Este é um evento da Semana Universitária e temos a utopia, né, de realizarmos, institucionalizarmos aquilo que virá a ser uma escola de inverno, Senado UNB, e que vai ser um atrator
para centros de pesquisa, outras universidades do mundo todo. A nossa utopia, né, eu repito, é que a gente faça a primeira edição dela em 2018 e que isso passe a ser um evento anual ou bienal, enfim, né? Bom, com isso, então, eu me despeço de vocês, agradeço e me despeço do ciclo, né, da Semana Universitária. Agradeço a presença de vocês em nome do Senado e, naturalmente, nos colocamos à disposição de vocês.